dia, tudo bem? Mais um dia aqui no Mensagem Diária. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Vicente e nós estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no @Mensagem Diária Devocional, tanto no Facebook quanto no Instagram, @Mensagem Diária Devocional. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre a crise, vencendo a crise. E eu quero te dar princípios de Deus, leis espirituais para cooperarem ao seu favor, para que você possa vencer toda e qualquer crise. Você que é nascido de novo, você que é um filho, uma filha de Deus, saiba que na cruz Deus já conquistou todas as coisas por você. E que agora eu e você foi nos dado essa incumbência de agir pela fé. Por isso que o justo viverá pela fé. E a gente tem que usar a fé de uma maneira inteligente para que todas as coisas cooperem realmente para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem a Ele, ouvem a sua voz e o seguem. Por mais que muitas das vezes não estejam compreendendo. Muitas das vezes a gente vai ter que caminhar sem compreender, mas a gente vai estar fazendo aquilo que Jesus mandou. E nessa manhã, rapidamente, creio que o Espírito Santo falou no meu coração. Se você quer ser cada dia mais, revelar para fora aquilo que está dentro, o maior potencial que Deus colocou em você, em primeiro lugar, é de você ser um filho, uma filha de Deus pela fé em Cristo Jesus. Deus nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou para ser a imagem de Cristo Jesus. Jesus falou que o seu sim seja sim, seu não seja não. Isso envolve ser uma pessoa de palavra. Isso envolve ser uma pessoa responsável. Isso envolve ser uma pessoa também que nos seus compromissos cumpre os horários. Então, assim como é um desafio para mim entrar todos os dias aqui às 8 horas, eu tenho que entrar às 8 horas. Por mais que eu acorde cedo e me prepare para estar aqui com vocês, tomando café, cuidando da higiene pessoal, orando, preparando a mensagem, cuidando da casa, das coisas. Então eu tenho que saber que para que eu chegue aqui às 8, por mais que eu esteja em casa, eu tenho que cumprir certos horários. Então você no seu trabalho, você sabe que se você sair depois daquele horário, você vai atrasar, não adianta você colocar a culpa no trânsito. Então isso, as pequenas coisas que a gente mudar no nosso dia a dia para se organizar melhor, e é isso que a gente tem falado nessa, é a base de toda e qualquer crise, todo e qualquer problema que a gente venha passar, é saber a gente administrar da maneira correta. E a gente vai começar administrando da maneira correta o nosso dia. E isso vai confrontar o nosso caráter, porque Jesus falou assim, aquilo que não provém nem do sim nem do não, o talvez vem do maligno. Então quando a gente fala que vai estar e não está, quando a gente fala que vai fazer e não faz, vem do maligno. Isso não é meu e não é seu na nova filiação que nós temos em Cristo Jesus, criado à imagem de Deus. Se acontecer algum empecilho, então você vai avisar, logo você vai avisar a pessoa, você vai dar uma satisfação, você vai falar, olha, quebrou meu carro, estou aqui, estava indo, quebrou meu carro. Então você é uma pessoa que você pode ser uma pessoa confiável, uma pessoa de palavra, uma pessoa de Deus, né? Com as pequenas coisas que a gente vai mudando, né? Acordando, arrumando sua cama, tudo que chega nas suas mãos você tem que organizar, você tem que saber que não é seu, é do reino dos céus, né? Cuidando bem da sua casa, deixando limpa, né? Tendo a sua higiene pessoal bem cuidada. Você tem que ser sempre uma pessoa que vai estar bem cheirosa, né? Sem mau hálito, sem mau cheiro. Então, para isso você não precisa de dinheiro, você tem que se cuidar, né? Mantendo uma boa aparência sempre. E tudo isso
você está valorizando você, valorizando seu corpo, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, então você também tem que entender que você precisa comer melhor, que você precisa fazer atividade física, né? A gente está vendo aí no meio de tudo que está acontecendo, as pessoas mais frágeis fisicamente, na sua saúde, são as que são do grupo de risco e tem um potencial maior para acontecer alguma coisa. Então a gente olha para a Bíblia e vê o exemplo de Daniel. Daniel, ele se fortaleceu mesmo comendo coisas diferentes no reino, porque ele fez uma alimentação baseada na palavra de Deus, né? Naquele tempo não tinha nutricionista, que nem nós temos hoje. E aí então ele foi diferente dos outros homens e estava mais forte. Então assim nós temos que estar preparados para essas coisas, tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, né? A gente não faz atividade física porque não quer. Hoje é só você entrar no YouTube, você vai ver várias pessoas dando aula ali para você de graça, para você fazer em casa, sem aparelho nenhum, desde o nível, mas eu nunca fiz, desde o nível mais iniciante até o nível mais... Então, não basta você dizer que você quer, não basta você dizer que vai fazer, não basta você decidir, você tem que ir ao encontro disso, né? Depois que você disse que vai fazer, depois que você determinou que você vai fazer, você tem que acordar, você tem que decidir fazer. E assim as coisas vão caminhando, dia após dia. Porque a gente só pode viver um dia de cada vez. Guarde isso no seu coração. Apenas um dia de cada vez. Eu quero fazer uma oração com você, Pai. Nós te agradecemos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu, para respirar, para pensar, para ouvir, para ver. E para nessa manhã, junto com cada amado e amada, cada filho e cada filha, cada pessoa que está acessando aqui, tanto o Instagram, quanto o Facebook, quanto depois no YouTube, juntos, Senhor, para buscarmos mais de Ti, a Tua palavra, Teus mandamentos, as Tuas leis, a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Nos livra de toda religiosidade, nos livra de todo engano. Nós levamos todo o nosso pensamento cativo a Cristo e pedimos, Espírito Santo, vem nos ensinar nessa manhã. O Senhor já colocou em nós o querer e o fazer. Então, nos ajude, Senhor, a realmente realizar e não ficar apenas na vontade, para que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mensagem diária, uma mensagem todo dia para o seu coração. Às 8 da noite, de segunda a sábado, ali no YouTube. Às 8 da manhã, de segunda a sexta, aqui no Face e no Instagram. Se você não viu as mensagens anteriores, temos uma playlist lá no YouTube. Hoje é a 15ª mensagem. 15ª mensagem sobre nós vencermos a crise, para passos práticos para dar a volta por cima. Isso, se você aplicar na sua vida, não serve só para o momento de crise, mas vai te fazer sempre viver a vitória que Deus já te deu na cruz, sabendo que nós temos que administrar isso, viver isso e colocar fé nisso. Amém? Então, convido você a compartilhar, deixar um like, compartilhe, você que está aí no Face, no Instagram, participe desse galardão junto conosco. Você vai participar como? Se você recebe o profeta no caráter de um profeta, você vai receber o galardão de um profeta. Então, se você crê que isso vem de Deus, vem do coração do Senhor, você vai clicar aí, vai compartilhar com toda a sua lista no Facebook, no Instagram, para que outras pessoas possam ver aquilo que você está recebendo. Bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías 45. E eu quero falar hoje com você, continuando a mensagem de ontem sobre a semente, sobre qual é a nossa semente, descobrindo a sua semente. E eu quero dizer para você, veja além dos olhos. Veja além dos olhos é o título da mensagem de hoje. Isaías 45, vou ler com vocês, versículos 9 e 10. É Deus falando aqui, com o profeta Isaías: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Versículo 11. Que chama a ave de rapina desde o oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Eu li Isaías 45, do 9 ao 11. Não só o 10, até o 11. Eu li na Almeida Revista Atualizada. Bem, nós falamos ontem sobre a semente, que muitos são os propósitos do coração do homem, muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor permanece. Mas o texto base foi Provérbios 20, versículo 5. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. E hoje eu quero continuar falando sobre isso para que você possa, em nome de Jesus, eu creio, pelo Espírito Santo de Deus, pela ação de Deus na sua vida, você descobrir qual que é o seu potencial que Deus colocou dentro de você, a sua semente. Aqui nesse texto de Isaías 45, quando Deus fala o meu conselho, a gente tem que entender que a Bíblia foi traduzida do original no Antigo Testamento do hebraico para o português e no Novo Testamento do grego para o português. E na hora de traduzir é difícil para o tradutor conseguir colocar todo o significado das palavras, então ele coloca muitos sinônimos, às vezes não usa o mesmo termo que é usado no original, a mesma palavra no original, ele vai sempre traduzir ela com a mesma palavra em português. Então aqui, a Almeida Revista Atualizada, quando diz no versículo 10, o meu conselho permanecerá de pé, no versículo 10 e no 11, o homem do meu conselho, a palavra para conselho ali é a mesma palavra para propósito. Os propósitos do coração do homem são como águas profundas. É a palavra etzá, no hebraico, significa conselho, propósito, desígnio. Então, olha só, Deus está dizendo aqui em Isaías, não há outro Deus além dele. Por quê? Porque Deus começa, ele anuncia o que há de acontecer desde o começo. Então, olha só, quando Deus ele te fez, assim como uma pessoa que fez uma cadeira que eu estou sentado aqui, e que hoje está vendendo muita cadeira de escritório, está vendendo muito computador, tudo por causa do home office e agora das crianças também tendo que estudar em casa. A pessoa que fez essa cadeira, ela fez com objetivo. Um objetivo da pessoa fazer o home office em casa. Não é uma cadeira só, uma cadeira para você sentar para comer lá na mesa da sua sala. Não, é uma cadeira feita para quem vai ficar várias horas. Para quem vai trabalhar. A minha cadeira, por exemplo, ela tem rodinha, ela inclina. Então ela tem um objetivo. A pessoa que fez, ela fez com um objetivo. Assim também, Deus, que é o nosso Criador, quando Ele nos fez com um objetivo, com uma razão, com um propósito. Então Deus queria estender o seu reino aqui nessa terra, e Deus escolheu na sua soberania estender o seu reino através de mim, de você, ser humano. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no Salmo 115 que Deus entregou a terra para o Filho dos homens. Então Deus, Ele continua sendo o dono da terra. Ele não deu a propriedade da terra para nós, mas Ele deu para nós o cuidado, a gerência. Assim, por exemplo, vamos imaginar assim, vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho uma casa. Se eu pegar essa casa, sair dela e alugar ela, se o dono da casa cuidar mal da casa, destruir a casa, se o dono da casa xingar dentro da minha casa, se o dono da casa bater na sua esposa dentro da casa, se o dono da casa abusar dos seus filhos dentro da minha casa, se o dono da casa, por fim, depois matar os seus filhos dentro da minha casa,
Eu que aluguei a casa, tem alguma coisa a ver com isso? Diz para mim. Eu gostei de tudo isso que está acontecendo? É a mesma coisa. Você acha que o secretário de trânsito, quando uma pessoa bate e morre, ele está feliz? Porque a maioria dos acidentes fatais é por alta velocidade. Por alta velocidade e por passar na linha que não é pontilhada em rodovia que não tem duas pistas para você andar, é pista única, e aí você vai ultrapassar algum veículo. São aí que acontece o maior número de acidentes, em alta velocidade e em ultrapassagem. Você acha que ele fica feliz? Não, eles colocam a placa, colocam a linha pontilhada, a linha contínua, justamente que se nós obedecermos isso, nós vamos garantido que o número de mortes e acidentes fatais seriam muito menores. Assim, da mesma forma, Deus confiou algo para nós. Deus confiou a terra para o ser humano. E Ele confiou para você esse desígnio, esse conselho. Deus deu para você esse propósito. Ele já colocou dentro de você para que seja realizado. Então a pessoa que fez a minha cadeira que eu estou sentado, ela fez com propósito de escritório, para ficar sentado várias horas. Preciso passar um pouco de óleo, né, para parar o barulho. Então eu preciso cuidar da cadeira, certo? Assim como o homem que alugar a casa que eu tenho, ele vai ter que cuidar bem. E o mal que ele fizer aqui dentro, que culpa que eu tenho? Assim também, Deus confiou para você isso e o mundo precisa disso, dessa sua semente que está dentro de você. Porque Deus te fez com esse propósito de trazer o reino dos céus aqui na terra. Quando ele falou lá no início que eles governem a terra, que eles têm um domínio, lá em Gênesis 1, 28 e 26, que Deus fala que o homem domine e sujeite a terra, você vai governar e dominar a sua semente, o seu propósito. Você vai fazer isso. Então, cabe a você realizar isso agora. Não é mais responsabilidade de Deus fazer isso, é sua responsabilidade. Por isso que tem que começar nas pequenas coisas, como eu disse no começo. Pequenas coisas com a palavra, pequenas coisas com o horário. Essas pequenas coisas vão transformando a nossa forma de pensar. O problema não vai ser, às vezes, aquela pequena coisa, mas a sua forma de pensar. Então, sua forma de pensar tem que ser nova, baseado no reino dos céus, baseado na imagem de Cristo Jesus, da qual você foi feito filho, semelhante, igual a Ele, a imagem dele. Então, Deus te colocou aqui como uma solução para os problemas da terra. Quando Deus ele quis salvar o povo do Egito, ele não pôde fazer isso sozinho. Ele não pôde tirar do faraó, ele teve que pedir autorização para faraó, porque faraó era o dono do povo e Deus não foi lá pessoalmente e enviou Moisés. Moisés foi a resposta de Deus para tirar o povo do Egito. Paulo foi já a resposta de Deus para o evangelho chegar para nós, os gentios não judeus. Tanto levando e plantando igrejas, quanto escrevendo boa parte do Novo Testamento. Então, da mesma forma, você é a solução para que o reino dos céus venha aqui na terra. E esse grande potencial que as pessoas precisam, desde as coisas mais simples, não só pensando nas coisas espirituais, mas as coisas corriqueiras do dia a dia, porque Deus, quando Ele fez o homem, Ele o fez para cuidar do jardim, Ele não fez para plantar uma igreja, para prestar culto, porque o culto que nós prestamos a Deus é nos colocando debaixo da sua vontade em todo o tempo. Esse é o verdadeiro culto, o culto racional. Adorar a Deus
é um resultado de estarmos debaixo do seu senhorio. Portanto, as pessoas do mundo estão procurando pela semente que está dentro de você. Mas olha só, dá pra gente viver de comer semente? Se eu tiver semente de manga, quem gosta de manga aí? E a gente pegar a semente e comer, dá para sobreviver de semente de manga? Dá sim ou não? Bem, não dá. A gente não quer comer a semente de manga. A gente quer o quê? Comer a manga. Mas para comer a manga eu tenho que plantar, regar, adubar, cuidar dela, deixar ela crescer, amadurecer para depois frutificar. E vai demorar um bom tempo para dar manga. Então, você nasceu com um fruto do reino dos céus, um fruto que é a solução para os problemas aqui nessa terra, um fruto que é a resposta para a necessidade do mundo. Você é a resposta a uma pergunta de Deus que seria feita em sua geração. Você é a resposta. Está dentro de você. É o seu sonho, é o seu desejo, é a sua paixão, é aquilo que te move, é aquilo que você faz. Naturalmente, as pessoas podem falar assim, mas por que você faz isso? Por que você faz desse jeito? As pessoas até as mais perto não vão entender, não vão conseguir ver, porque é sua semente, é o seu sonho. Os irmãos de José não conseguiram entender. Então, você é a realização do sonho de Deus, do desejo de Deus. Ele diz assim no versículo, em Isaías 45, 11, olha, tomei esse propósito, também executarei. Por isso que Deus coloca em nós o querer e o efetuar. Ele vai fazer, ele tem que fazer, mas ele escolheu fazer através de você. Por isso que nós somos cooperadores de Deus. Deus escolheu agir no mundo através do ser humano. Na sua soberania ele escolheu como dono. Então, há algo que Deus queria fazer na terra e ele te fez. Você. Ele criou você para algo. Ele não te criou só para você pagar suas contas, para você ter um carro, uma casa, para você passar a vida no mundo. Não, mas, Tiago, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso de uma casa, eu preciso... Sabe, quem se preocupa com essas coisas são os gentios, foi o que Jesus falou na oração do Pai Nosso, antes de falar da oração do Pai Nosso. Então por que você está preocupado? Ele termina depois falando sobre as preocupações da vida. Por que você está preocupado? Quando ele enviou seus 12 discípulos, sem nada, sem dinheiro, sem nada, ele perguntou quando eles voltaram, faltou alguma coisa? Então, quero dizer para você, ele te criou, não apenas para você ganhar a vida de alguma forma, ter o seu salário, ter a sua casa, seu carro, pagar seus financiamentos e depois morrer. Ele te criou para responder uma pergunta. Ele te criou para ser a solução de um problema aqui na Terra, com um propósito divino, com um propósito eterno. Ele te criou para você dar uma contribuição. Então, as suas ideias são suas sementes, como eu falei na mensagem de ontem. E ele te criou também para ser parte criativa nisso. Ele vai colocando e você vai desenvolvendo. Lembra quando ele deu o talento? Ele deu o talento e que aqueles que multiplicaram o talento fizeram? Trabalharam o talento. Multiplicaram. Então ele te deu uma semente que você vai fazer ela crescer. Lembra que eu falei, toda semente tem dentro de si, do seu DNA, uma floresta, mas ela precisa ser plantada. Você é parte necessária do plano de Deus de trazer o reino dele aqui nessa terra. E eu quero dizer para você pode dizer assim, mas eu, olha para a minha idade.
Olha para onde eu nasci, olha para o meu passado, para a minha reputação, olha para o meu país, olha para a condição do mundo. Eu quero dizer para você, não importa onde você nasceu, o seu passado, sua reputação, seu país, seu título, seu cargo, sua influência. Não importa. Não importa. Deus te criou com um propósito especial. E quando você começar a caminhar nesse propósito, você vai se sentir realizado. Muitas pessoas se encontram em tristeza profunda porque estão muito longe do seu propósito. Então a resposta para essa dor que não sai do seu peito está em você começar a realizar. E como que você vai começar? Você precisa, lembra que eu falei, de um ambiente propício, de um ambiente frutífero. E esse ambiente é perto do Criador, é perto do seu Pai. Por isso você tem que começar lá no seu quarto, lá na sua intimidade, no seu tempo particular com Deus. Por isso você tem que entender que a oração não é um ato religioso, não é para ser pesado, mas é para ser maravilhoso. Pela obra de Cristo na cruz, hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos e falar face a face com Deus. Você precisa crer nessa palavra, e você vai crer quando você separar um dia para falar com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que escolheu não ser só o seu Deus, o seu Senhor, mas o seu Pai. E que pagou um alto preço para Jesus morrer na cruz, para justamente ter restabelecido o jardim, o lugar que o homem falava com Deus todos os dias. Na viração do dia, o Pai ia falar com Adão e com Eva. Então, através de Cristo Jesus, aí você tem que entender, da obra da cruz, o ambiente propício, o ambiente de fé, não de fé em qualquer coisa, não em fé na religião, mas fé no reino, fé em Jesus Cristo. Você é filho de Deus, não há mais condenação. Você foi feito nova criatura. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você. Deus já te abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E você precisa viver isso. Você precisa entender que já foi pago o preço. Ah, mas eu sou falho, eu sou pecador. Sim, o Espírito Santo vai nos convencer que a gente é falho, que a gente é pecador, mas vai nos fazer confessar o pecado e agora receber a justiça. Porque aquele que nos chamou, nos predestinou, nos chamou, nos justificou. Então hoje para Deus nós somos como Jesus. Ele olha para nós e diz, eis ali meu filho amado, minha filha amada, em quem me comprazo. Então é assim que você tem que entender o seu relacionamento com Deus. Então você tem que colocar isso na prioridade. Porque se Ele é o Criador, se Ele começou para depois terminar dentro de você, você precisa então buscar esse Criador. Você precisa estar nesse ambiente propício e tem que entender que tudo que você conquistar é para Ele. É para a glória dEle, é para o reino dEle, não é para você. Você vai ter os frutos desse trabalho? Sim, você também vai comer do fruto, mas a boa parte não é para você, é para o Senhor. Nisso Jesus falou, ó, nisso o Pai é glorificado, que vocês deem muito fruto. Então, em primeiro para glorificar Deus, em segundo para atender a necessidade das pessoas, em terceiro vai abençoar a sua vida, vai te dar um sentido de propósito, não vai encontrar, não é o valor na sua conta bancária que vai te deixar feliz. Então, para que tudo isso aconteça, é necessário que você esteja em comunhão, através da oração, da palavra de Deus e do Espírito Santo, para que venha multiplicar aquilo que Deus já colocou dentro de você. Seu sonho, sua paixão, aquilo que você fecha os olhos e enxerga. Você está falando, mas é tão pouco, eu só tenho essa ideia tão pequena. Então eu vou deixar uma palavra para você aqui em Mateus 14, do 15 a 21. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse,
não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse, trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois de tendo partido os pães, deu aos discípulos e esses a multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você acha que isso é pouco? Mas olha o que Deus fez com 5 pães e 2 peixes. Alimentou cerca de 20.000 pessoas, porque aqui só está falando de homens. Fora mulher e filhos. Então, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos não perceberam. Jesus pegou e abençoou e deu a ordem para os discípulos. E os discípulos foram. Quem que multiplicou o pão? Deus, sim. Mas através de quem? Dos discípulos. Porque Jesus só abençoou, partiu e deu. E à medida que eles foram andando em fé, aconteceu um milagre da multiplicação. Os discípulos não conseguiriam ver, a Bíblia diz que eles não conseguiram ver a multiplicação que foi feita através deles. E aí por isso que quando Pedro pede para Jesus, Jesus, me dá mais fé. E aí ele fala assim, olha, tende fé em Deus. No grego também pode ser traduzido assim, ó, tende a fé de Deus. Qual que é o servo? Qual que é o senhor que tem um servo na sua casa, que trabalha no campo? E ele trabalha no campo durante o dia, depois chega em casa. E aí prepara a comida para o seu senhor, a janta. Serve o seu senhor, fica ali. Depois o seu senhor vai dormir, vai deitar, vai descansar. E aí vai dizer muito obrigado para o seu servo. Não, porque o servo, a palavra servo ali no grego, é doulos, é escravo. Um senhor agradece ao escravo? Não. Aí Jesus fala assim, então, o senhor vai convidar o servo para sentar na mesa e vai dizer obrigado para ele? Não. Por quê? Porque não fez mais do que a sua obrigação. Então, por isso que eu estou te dizendo, você compreendendo as leis espirituais de Deus que estão na sua palavra e vivendo por fé, porque o justo viverá pela fé, você que foi justificado por Deus, você que é aceito por Deus pela fé em Jesus, se tornou filho, agora é só você aplicar a palavra de Deus que você está ouvindo, que você está lendo, que você está colocar em prática. E naturalmente essa semente que você vai trabalhar, você começar a trabalhar, ela vai crescer, ela vai multiplicar. E logo vai dar uma floresta. Como que aconteceu? Você não sabe, porque o reino dos céus é como um homem que plantou uma semente, não sabendo ele como, foi dormir, a semente cresce, germina, dá fruto, amadurece e dá fruto. Assim é o reino dos céus. Você tem que agir pela fé. Qual que é o tamanho da sua fé? Não precisa ser uma grande fé, do tamanho de um grão de mostarda, é pequeno. Só coloque isso em ação, coloque em ação. Vá atrás, não fique parado, não vai cair do céu. Você tem que lutar por isso, você tem que batalhar por isso. E aí quando os viram, eles multiplicaram os pães e alimentaram uma multidão. Porque Deus, lembra de 2 Coríntios 9, 10 e 11, é aquele que dá a semente ao que semeia. Ele já te deu a semente, ele não vai pedir algo para você que ele não te deu. Lembra da parábola dos talentos, ele pede para aquele que recebeu um talento, onde está o meu talento? Para aquele que tem 2, onde estão os meus talentos? Para aquele que deu 5, onde estão os meus talentos? E aquele que recebe, além de devolver o talento que recebeu, devolve também aquilo que ele conquistou com os talentos que ele receberam. Assim, meu irmão, é o seu potencial em Deus. Para isso, você tem que colocar na prioridade o seu relacionamento com o Pai. Se Jesus, que é Jesus, colocou na prioridade o seu relacionamento com o Pai, você tem que parar de dar desculpa. Você tem que governar o seu tempo. Você tem que saber que o tempo a gente não controla, mas a gente pode governar o tempo, dia após dia. Então, pega o seu dia, coloca Deus na prioridade, coloca Deus antes de tudo. Busca Ele lá em secreto.
coloque a palavra de Deus em ação, em fé. E você vai ter que ver além dos seus olhos. Você vai descobrir o seu potencial, sua semente, daquilo que ele já te fez. Então você não pode enxergar com os olhos naturais, porque fé não é enxergar com os olhos naturais, é enxergar com os olhos espirituais, é você crer naquilo que você ainda não vê, mas que você creu e espera, que você já recebeu. Amém? Graças a Deus. Se você não acompanhou as mensagens anteriores, você não está entendendo às vezes tudo que eu estou falando, entra na nossa playlist no YouTube, Mensagem Diária Tiago Vicente. Entra lá na playlist e você vai acompanhar todas as 15 mensagens. Hoje é a 15ª. Amanhã, quinta-feira, nós continuamos. Hoje à noite, às 8 horas, nós vamos ter uma live. Eu vou fazer uma live hoje às 8 horas, na hora do Mensagem Diária à noite. Vou fazer uma live hoje com você no YouTube, só no YouTube. Hoje vai ter uma live para você à noite lá no YouTube. Compartilhe, deixe o seu like, se inscreva para quem está no YouTube, essa mensagem é colocada depois lá. Muito obrigado por você estar nos acompanhando. Bom dia para Miriam, para Vani, para Carla, para Aline, para Kátia, para Neide, para Dirce, para o Gregório, para Mônica, para todos que estão nos acompanhando, para Cecília, que está nos acompanhando no Facebook. Bom dia para vocês, muito obrigado. Vamos fazer uma oração agora. Pai, obrigado por cada vida preciosa que o Senhor enviou para estar aqui conosco. Mas obrigado, acima de tudo, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, pela graça que é em Cristo Jesus. Que nós, como Teus filhos, possamos viver todas as bênçãos celestiais que já estão em Cristo, materializá-las pela fé aqui na terra, para trazer o Teu reino, para trazer a Tua justiça e para atender a necessidade desse mundo que clama. A criação clama pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso, Senhor, nos ajuda a crer e a viver essa fé e ser uma bênção na semente que o Senhor colocou dentro dos nossos corações. Eu abençoo cada vida aqui, Pai, para que coloque na prioridade a oração, o ambiente propício da Tua palavra. Em nome de Jesus, que caia toda mente religiosa, toda incredulidade, e que cada um possa ser liberta por conhecer a Tua palavra, por conhecer a verdade que é Jesus, por conhecer Jesus, por ter um relacionamento pessoal contigo, e possa viver os Teus sonhos, Teus propósitos na vida dela, e que esse propósito um dia se torne mais do que um fruto, uma floresta, no nome de Jesus. Graças a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã às 8 horas aqui, @Mensagem Diária Devocional no Instagram e no Facebook. Amém. Tchau. Fui.